Bom dia a todos. Vamos começar aqui mais um devocional hoje no livro de 1 aos Tessalonicenses, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver o quão profunda é esta carta. Essa carta é uma das minhas preferidas, talvez o livro da Bíblia que eu mais tenho intimidade e mais tenho conexão por causa do conteúdo e por causa também das suas referências. Nós podemos ver como a igreja em Tessalônica foi formada lá no livro de Atos, capítulo 17, e nós vemos o quão estratégico Paulo era na sua visita à cidade de Tessalônica. Ele passa apenas 3 semanas nessa cidade. Nós não temos informações sobre um período longo que Paulo passou, não somente Paulo, mas toda a equipe missionária. Talvez tenha sido apenas esse período mesmo de 3 semanas na cidade de Tessalônica, e o período em que Paulo passou nessa cidade, a igreja se formou muito rapidamente. Então nós temos aqui apenas 21 dias de Paulo ali na sinagoga, pregando para os judeus, estrategicamente para os judeus, e nós temos muitas pessoas se convertendo. Se nós olharmos lá em Atos capítulo 17, nós veremos que algumas pessoas que se converteram eram judeus, eram também gregos tementes a Deus e mulheres de alta posição. E a Bíblia diz que não foram poucas as mulheres que se converteram. Então tínhamos ali muitas mulheres de alta posição que vieram a conhecer Jesus, entregaram a sua vida aos caminhos do Senhor e passaram então a fazer parte aí do reino de Deus e da propagação do Evangelho nesse reino. Nós temos também a informação de que esta viagem de Paulo à cidade de Tessalônica aconteceu durante a sua segunda viagem missionária. Nós vemos no finalzinho, no começo do capítulo 16 do livro de Atos, que Paulo sai da Ásia Menor e entra para a Europa a partir de uma visão que ele teve de um homem macedônio que aparecia num sonho a ele e dizia: "Passa para cá e ajuda-nos." Paulo estava na cidade de Troade, uma cidade portuária que tinha então um canal, um pedaço do mar que dividia o continente asiático do continente europeu, muito provavelmente onde hoje está situada a cidade de Istambul. Então nós temos aí Paulo passando por essa região da Turquia e recebendo essa visão, essa direção de Deus por meio dessa visão que indica para que Paulo passe para a Europa e comece ali um trabalho de evangelização. A primeira cidade que Paulo chega na Europa é a cidade de Filipos. Depois ele já vai para Tessalônica. Nós temos informações preciosas dizendo-nos que esta cidade era uma cidade muito importante para a região naquela época. Era uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes para a época, então era uma cidade, vamos dizer assim, relativamente grande para aquela época, e era uma cidade que era capital da região norte da Macedônia. A Macedônia era dividida então em 2 regiões. Era dividida na região da Acaia, que mais tarde Paulo vai para a região da Acaia e permanece um tempo ali na cidade de Corinto, e também chega até aí a Atenas. Então temos a região sul da Macedônia e temos a região norte da Macedônia, onde a capital era Tessalônica. E então Paulo permanece apenas 3 semanas nessa cidade que era uma cidade relativamente grande, mas Paulo e a equipe missionária, por meio de uma estratégia muito boa que Deus deu para eles conseguem
ali conquistar alguns judeus, alguns gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Isso fez com que o evangelho fosse promulgado, fosse instalado, muito bem instalado ali na cidade de Tessalônica e também em toda a região da Europa. E eu entendo que este trabalho de evangelização, aí já é uma questão interpretativa, esse trabalho de evangelização na Europa, principalmente nas cidades de Filipos e Tessalônica, foram determinantes para a expansão do evangelho, de forma que chegasse até nós hoje. Então, acredito que esse trabalho de evangelização na cidade de Filipos e depois na cidade de Tessalônica foram essenciais para que o evangelho se difundisse na Europa e chegasse para nós nos dias de hoje. Depois, vindo por meio dos católicos e alguns protestantes que vieram para o Brasil nos anos 1500, e aí nós temos a instalação das igrejas, tanto católicas quanto protestantes aqui, nesses idos dos anos 1500, e por isso nós temos livre acesso ao Evangelho de Deus e à Palavra de Deus. Ok, irmãos, então esta carta é de extrema importância para o Novo Testamento, embora não seja uma carta tão grande. Nós temos aí 2 cartas que foram escritas aos Tessalonicenses. A primeira carta, provavelmente escrita entre o ano 51 e 52 da era cristã. Paulo faz a sua viagem missionária, durante a sua segunda viagem missionária, e no intervalo entre a segunda e a terceira viagem missionária, ele recebe notícias de que os Tessalonicenses estavam percebendo alguns desvios doutrinários, eles precisavam de alguma orientação, e esta certa orientação acontece por Paulo por meio dessas 2 cartas que ele escreve num espaço aí de aproximadamente 6 meses a 1 ano. Não passou mais tempo do que isso de espaço entre as 2 cartas. São 2 cartas extremamente importantes, mas nós vemos aí o quão suado, embora a vitória fosse uma vitória muito grande de expansão do evangelho ali na cidade de Tessalônica, percebemos que a vitória foi suada. Percebemos que alguns opositores não deram sossego para Paulo e a equipe missionária, visto que provocaram uma grande confusão, tendo arrastado Jason para fora de sua casa. Jason era um homem que provavelmente se converteu na chegada de Paulo e da equipe missionária a este lugar. Jason é arrastado para fora, é preso, e foi necessário que ele pagasse a fiança para que fosse libertado. Nós temos essas histórias todas relatadas lá no capítulo 17 de Atos. Ou seja, meus irmãos, a confusão foi grande, mas a vitória também foi na mesma medida. E percebemos aí que o evangelho chegou à cidade de Tessalônica de uma forma muito poderosa. Lemos lá então na palavra de Deus, no livro de 1 aos Tessalonicenses, nos versículos 1 até 10. Temos a seguinte informação: Paulo, Silvano, que é uma variante do nome de Silas, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês
em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Irmãos, nós temos aqui no começo da carta aos Tessalonicenses uma apresentação de Paulo, Silas e Timóteo, que escreve esta carta muito específica aos irmãos que estão lá em Tessalônica. Nós temos essa introdução, como de costume, das cartas de Paulo, e depois ele vai falar um pouco do que ele ouviu, né? Do que Paulo e os Silas e Timóteo receberam então de notícias dos Tessalonicenses. E nós temos aqui 3 elementos essenciais para a fé cristã, 3 elementos que podem sintetizar todo o Novo Testamento, 3 virtudes de todo cristão, 3 virtudes essenciais para a igreja dos nossos tempos, que nós vemos a partir do versículo 3, que lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado, em primeiro lugar, o trabalho que resulta da fé. Nós temos aqui uma virtude apresentada, a fé dos Tessalonicenses, mas não era uma fé comum. A fé ela pode ser subdividida aí, né, em algumas partes, né? Nós temos aquela fé que é o nosso conjunto de crenças, nós temos a fé que é o poder para curar, né? Então, quando alguém recebe a cura do Senhor Jesus, né? Jesus olha para ele e fala: a tua fé te curou. Nós temos a fé salvífica, né? A fé salvadora. E aí Jesus diz também: a tua fé te salvou. E nós temos aqui a operosidade da fé, a fé que trabalha, a fé que opera. Então, por que nós temos fé? Porque nós cremos em nossos corações, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus, porque nós temos também aquela fé para curar. Esta fé vai produzir algo em nós, ela vai trabalhar em nosso ser e fazer com que a gente execute algo, né? Esta fé não fica apenas no nosso coração, não é uma fé apenas intelectual, mas é uma fé que permeia todas as áreas do nosso corpo e ela vai energizando as nossas mãos para que nós trabalhemos em prol das outras pessoas. Esta fé é uma fé operosa, é uma fé que não nos deixa parado, é uma fé que não nos deixa estáticos, mas é uma fé que nos torna dinâmicos, uma fé que nos dá energia, uma fé que trabalha, uma fé que produz frutos em nossas vidas. Talvez, irmãos, nós tenhamos passado por alguma fase das nossas vidas em que a nossa fé se tornou muito congelada, uma fé fria, uma fé que não traz operação, que não traz trabalho, que não resulta em trabalho. E talvez nós precisemos aprender aqui com os Tessalonicenses essa humilde forma de manifestar a nossa fé, que é
a operosidade da fé, o trabalho que resulta da fé, uma fé que vai produzir frutos não apenas em nossas vidas, mas nas outras pessoas por meio do nosso trabalho. Se faz sentido para você, deixa aqui o seu comentário, dá um amém, um glória a Deus para saber se você está acordado, se está fazendo sentido para você essa palavra, e se você está aí com a sua fé adormecida, que você dê um glória a Deus aí para que a sua fé seja acordada, para que você possa trabalhar um pouco mais e tenha aí uma fé que seja operosa, uma fé que possa trabalhar em prol não somente das outras pessoas, mas manifestando os frutos também na sua vida. Amém? Nós temos também a segunda virtude aqui, que resume todo o Novo Testamento, né? Nós falamos de três virtudes, e a segunda é o esforço motivado pelo amor, o esforço motivado pelo amor. Nós temos aqui um elemento essencial para o nosso cristianismo, para o cristianismo neotestamentário, que é o amor. Então, quando Cristo diz que nós precisamos manifestar esse amor a Deus acima de todas as coisas e depois ao próximo como a nós mesmos, este é o primeiro e maior mandamento, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse, amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos colocar em prática esse amor, e é um esforço motivado pelo amor. Não é apenas um amor sentimento, mas é um amor intencional, em direção às outras pessoas. É um amor abnegado. Em algumas outras versões da Bíblia nós temos essa expressão, é o amor abnegado, é o amor que abre mão dos seus próprios interesses, é um amor que abre mão do seu estado de conforto para que as outras pessoas sejam amadas, para que as outras pessoas sejam alcançadas. Então é um esforço motivado pelo amor, é um trabalho, é algo que também é produzido pelas nossas mãos, e é um amor posto em prática. Não é apenas um amor sentimental, não é apenas um amor intelectual, mas é um amor que é colocado em prática. E os tessalonicenses possuíam essa virtude essencial para o cristianismo, e nós podemos aprender com eles tudo isso. Nós precisamos também amar as pessoas, nós precisamos também manifestar esse amor intencional para com as outras pessoas. E nós temos aí várias formas de manifestar esse amor, né? Nós temos algumas pessoas são ligadas a presentes, outras a abraço, toque físico, outras de forma a servir, né? São pessoas que gostam de servir a outra. Enfim, nós temos aí, o Gary Chapman fala de 5 linguagens do amor, mas nós temos também essa expressão, né, aqui, que é um amor abnegado, ou seja, um amor que abre mão dos seus próprios interesses em prol do outro. E nós podemos hoje manifestar esse amor para com as outras pessoas, abrindo mão de alguma coisa que nós temos, abrindo mão do nosso estado, da nossa zona de conforto, e fazer algo em prol das outras pessoas. Com certeza este amor será manifesto na vida de outros. Nós sabemos que a maior manifestação de amor foi a que Cristo fez por nós, dando a sua vida, morrendo na cruz, para que nós experimentássemos então a vida abundante. E portanto nós temos hoje a vida só por causa da morte de Cristo lá na cruz. Esta é a maior manifestação de amor que nós podemos experimentar. Cristo morreu por cada um de nós. É um amor abnegado, é um amor que abre mão dos seus próprios interesses em prol das outras pessoas. E é esse amor o qual nós devemos amar uns aos outros e amar também a Deus sobre todas as coisas. Se faz sentido para você, deixa aqui o seu joinha e vamos juntos praticar esse amor, amém? E a terceira virtude essencial que nós temos aqui no livro de Tessalonicenses é a esperança. Nesse trecho que nós
lemos da palavra de Deus a esperança, e não é apenas uma esperança. Nós temos na língua portuguesa, essa palavra esperança perdeu um pouco de sentido, né? É como se a gente tivesse aquela esperança meio platônica, assim, né? Meio como se não existisse a volta de Cristo, né? Então, o que nós temos aqui no livro de Tessalonicenses, a palavra esperança, naquele tempo, né, ela tinha um significado muito mais profundo, né, de esperar algo que verdadeiramente ia acontecer. É como se alguém te ligasse, né, você está no ponto de ônibus, alguém te ligasse dizendo assim: olha, espera que eu estou passando aí daqui a 3 minutos e eu vou te pegar e vou te dar essa carona. Então você está esperando, não mais a possibilidade de um ônibus passar, mas você está esperando aquela carona que deu a certeza, aquele seu amigo ou sua amiga que deu a certeza de que ele passaria ali ou ela passaria ali para te dar aquela carona. Então você já não tem esperança naquele sentido mais platônico, naquele sentido mais de irreal. Agora você espera algo que verdadeiramente vai acontecer. Então nós temos ali a perseverança que é promovida por causa, proveniente, né, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui um elemento, uma virtude essencial para o cristianismo da nossa época. Nós precisamos ter a nossa esperança firmada em Cristo Jesus, e isso vai produzir uma perseverança em nós. Porque quando nós temos a esperança, nós esperamos de verdade que Cristo voltará, isso vai produzir uma perseverança em nossos corações, de forma que nós não vamos mais desviar dos caminhos do Senhor. Aquelas pessoas que se desviam, aquelas pessoas que elas ficam pelo caminho, elas perderam a esperança na volta de Cristo, elas perderam a sua esperança no próprio Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, e por isso elas abandonaram a sua fé. Então nós precisamos continuar firmes, e firmes nós vamos continuar porque essa esperança de que Cristo um dia voltará é firme em nossos corações, porque a esperança de que Ele foi ali e já volta é algo realmente verdadeiro nas nossas vidas, e nós podemos não apenas ter esperança no sentido da palavra em português, mas nós podemos esperar, porque é certa a vinda de Cristo, e é certa a vinda restauradora de Cristo, e de que um dia nós ressuscitaremos com Ele. Nós vamos ver esses elementos também apocalípticos aqui no livro de 1 aos Tessalonicenses. Mais para frente um pouquinho a gente vai estudar mais sobre isso. Então nós precisamos esperar, irmãos, e crer em nossos corações que Ele voltará e Ele vai nos resgatar desta era que jaz no maligno, desse mal que está ao nosso redor, e Ele vai instaurar o seu governo milenar aqui na terra. Nós acreditamos nisso, né? Então nós temos que ter a nossa fé muito bem firmada nos princípios elementares da palavra de Deus. Nós temos esta esperança que produz em nós a perseverança, e se você crê nisso, coloca aí nos comentários: eu creio na volta de Cristo, né? Nós cremos nisso, amém? Então nós precisamos publicamente professar a nossa fé, né? A nossa esperança em Cristo Jesus. Depois desses 3 elementos aqui essenciais para a fé cristã, para as virtudes, são 3 virtudes, né, para o cristianismo, né? A fé, o amor e a esperança. Nós temos Paulo dizendo que Deus os escolheu. Deus escolheu os Tessalonicenses porque a palavra, tudo que Paulo ensinou não chegou apenas em palavra a esses irmãos, mas chegou também no poder do Espírito Santo. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para algo que é muito interessante, porque o poder de Deus, ele é manifesto nas nossas vidas no momento em que nós nos convertemos.
No momento em que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Deus manifesta o seu poder de forma extraordinária e sobrenatural, e existem aquelas pessoas que são ortodoxas, fundamentalistas, que acreditam apenas na palavra de Deus, mas Jesus diz que as pessoas erram muitas vezes por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Então são dois elementos aqui importantíssimos que precisam estar equilibrados na nossa vida. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, nós precisamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, estudar a palavra de Deus, todos os dias pela manhã, pegar a palavra, se debruçar sobre a palavra, nos orientar com os comentários, com outros que escreveram sobre a palavra. Mas é mais importante do que isso, ou eu diria de igual importância, de igual importância aqui, experimentar também o poder de Deus por meio do seu Espírito Santo. A palavra de Deus é tão importante quanto o poder que nós podemos experimentar no Espírito Santo. E Paulo diz que esse evangelho não chegou apenas em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E é o Espírito Santo que produz essa convicção em nossos corações. Quando nós recebemos essa palavra em nossos corações, o Espírito Santo vai nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado, e por isso ele vai produzindo em nós uma fé muito grande, vai produzir em nós uma convicção muito grande, e este evangelho precisa chegar até nós, não apenas em palavra, mas também em poder do nosso Deus. E portanto, meus irmãos, hoje eu acredito que Deus já está manifestando e está liberando poder aqui por meio dessas palavras, por meio daquilo que nós estamos fazendo agora, que é algo extraordinário, é sobrenatural isso que nós estamos fazendo, e nós sabemos que o inimigo se levantará contra nós no dia de hoje. Nós sabemos disso porque quando nós nos levantamos para fazer algo para o Senhor, quando nós nos levantamos para conhecer mais a palavra de Deus, para ter mais intimidade com Deus, nós sabemos que o inimigo não fica contente com isso, e ele vai se levantar na mesma medida que nós nos levantamos para também tentar nos tirar do centro, tentar nos atrapalhar, tentar nos desalinhar, mas nós vamos receber esse poder de Deus. Nós estamos recebendo agora por meio da nossa mente aqui e dos nossos corações que estão conectados a Deus. Nós vamos receber esse poder e nós vamos declarar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, e nós vamos declarar que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque o Senhor é aquele que domina sobre as nossas vidas, o Senhor é soberano sobre nós. Nós vamos perseverar, nós vamos continuar firmes, nós vamos continuar motivados aqui, pela fé, pelo amor, pela esperança que nós temos em nosso Senhor Jesus, e nós vamos continuar firmes adorando e servindo ao Senhor com plena convicção. Que o Espírito Santo opere na sua vida este poder, que o Espírito Santo opere hoje na sua vida este poder sobrenatural, e nós possamos também declarar, não apenas aqui na terra, mas também para todo mundo espiritual, que a nossa vida pertence ao Senhor, que hoje a sua vida ela pertence ao Senhor. E se tiver algum tipo de tentação, se alguma obra do inimigo vier contra você, hoje você vai declarar no poder do Espírito Santo que a sua vida não pertence ao inimigo, que você e a sua família não recebem nada que venha de Satanás e seus demônios, porque a sua vida pertence ao Senhor, e esta convicção precisa estar muito firme em nossos corações. Mais um elemento aqui essencial que eu quero chamar a atenção dos irmãos é no versículo 7 ele diz, no versículo 6, desculpa, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Irmãos, eu quero chamar a atenção de cada um de nós aqui, para este
esta alegria que vem do Espírito Santo. Sabe, irmãos, muita gente se torna crente e quando se torna crente parece que está indo para o matadouro, né? A pessoa se torna ranzinza, a pessoa se torna uma pessoa sisuda, uma pessoa fechada, sem alegria. E olha o que nós temos aqui, irmãos. Apesar de muito sofrimento, né, os tessalonicenses passaram por grandes tribulações, mas eles receberam a palavra de Deus e receberam a alegria que vem do Espírito Santo. Que espaço a alegria está tendo na sua vida? Qual é o espaço que você tem dado para a manifestação dessa alegria do Espírito Santo? Será que nós estamos tão fechados na palavra de Deus? Será que nós estamos tão fechados na nossa doutrina? Será que nós estamos tão fechados no nosso trabalho, no cuidar da família, nas nossas tarefas diárias, que nós não temos dado espaço para a alegria que vem do Espírito? É algo que nós precisamos refletir, irmãos, e deixar e permitir que a alegria do Espírito Santo invada os nossos corações no dia de hoje. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, a alegria do Espírito Santo encha a sua vida. E você permita que o Espírito Santo provoque em você uma alegria sobrenatural. Provoque em você algo muito especial. Essa convicção que nós só temos no Espírito. E que essa alegria tome conta do nosso ser de forma muito especial. Que hoje nós tenhamos um dia pleno. Que hoje nós tenhamos um dia cheio da presença de Deus e mais do que isso, cheio da alegria do Espírito Santo. Que a alegria de Deus invada a sua vida, que você possa ser uma pessoa muito feliz, muito alegre. Chega de ser ranzinza, chega de ser uma pessoa fechada, chega de ser uma pessoa sisuda que não permite a manifestação dessa alegria na sua vida. Então, que hoje nosso ser, a nossa vida manifeste essa alegria, embora estejamos passando por inúmeras dificuldades. Nós temos aqui Paulo dizendo que os tessalonicenses passaram por muito sofrimento, mas eles continuavam alegres, eles continuavam felizes, eles se tornaram modelos para os crentes na Macedônia, na Acaia, enfim, em todo o mundo antigo se ouviu falar da fé, do amor e da esperança que esses irmãos tinham em Cristo Jesus, e mais também ouviram falar da alegria que eles tinham. O povo de Deus tem que ser um povo alegre. O povo de Deus precisa ser um povo feliz, um povo contente. Sabe por quê, irmãos? Porque os descrentes, né? os não cristãos, eles estão de olho em nós. E se eles veem o cristão, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa perdedora, uma pessoa que não deixa essa alegria de Deus ser manifesta na sua vida, a pessoa vai dizer assim: eu não quero ser cristão não, eu não quero ser triste como o fulano, como a fulana, eu não quero ficar cabisbaixo como o ciclano é, eu não quero ficar chato como aquela pessoa é, né? Vocês sabem que tem o islâmico, né? O islamita, ele tem os sunitas e tem os xiitas, né? Então são dois tipos aí de islâmicos, né? Os sunitas e os xiitas, e tem o crente que é o chato, né? Tem muita gente que é muito chata, né? Você pergunta para a pessoa assim: e aí, você veio sozinho, né? Quando a pessoa chega assim, né? Você veio sozinho? A pessoa fala: eu vim na presença do Espírito Santo, eu não vim sozinho não, né? E aí começa já a responder uma resposta atravessada e acaba fechando o coração daquelas pessoas que estão de olho em nós e estão querendo receber a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos manifestar a alegria do Espírito Santo. Que hoje, então, seja um dia alegre, seja um dia cheio da presença de Deus e um dia alegre na presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar para encerrar o nosso devocional de hoje. Pai Celestial, nós te agradecemos pela sua palavra que é muito viva, a sua palavra que é eficaz, a sua palavra que contém uma riqueza muito grande para as nossas vidas. Ela é instrução para todos nós. Esta palavra é
é alimento para as nossas almas e é alimento para o nosso espírito, e que nós hoje possamos manifestar, dar a liberdade para que o Teu Santo Espírito manifeste a alegria que nós precisamos, a alegria que vai espantar toda a tristeza, a alegria que vai espantar toda a tristeza que tem deixado os corações e as mentes das pessoas até mesmo cativas, até mesmo depressivas, que hoje o Teu Espírito Santo traga liberdade e traga uma alegria não convencional, mas uma alegria sobrenatural, para que possamos celebrar a vida que nós temos em Cristo Jesus. E também nós queremos, ó Deus, manifestar a nossa fé por meio das nossas mãos, e tudo aquilo que nós fizermos, ó Deus, seja manifestação da nossa fé, seja a operosidade da nossa fé, seja uma fé que é demonstrada pelo nosso trabalho, e também o amor que nós temos em Cristo Jesus, que nós possamos manifestar esse amor abnegado para com outras pessoas, e a nossa esperança esteja firme, nós tenhamos perseverança, que nós continuemos firmes no caminhar com Jesus Cristo, no caminhar junto com os nossos irmãos, rumo ao nosso destino celestial, e que nós tenhamos isso em mente, nós tenhamos a nossa convicção de que estamos indo para a nossa pátria celestial, a convicção de que nós estamos a caminho da nossa morada eterna, e por isso, ó Deus, que essa esperança seja uma esperança firme em nossos corações, que possamos perseverar, que eu e os meus irmãos aqui que estão participando desse devocional hoje, aqueles também que irão assistir durante o dia, que vão assistir em outros momentos, que eles possam também, junto comigo, perseverar na fé e continuar firmes nessa esperança. E o Senhor manifeste essa convicção no Espírito Santo, a alegria do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para que também esta palavra chegue às outras pessoas, e outras pessoas sejam alcançadas por essa alegria, por essa fé, por esse amor e por essa esperança que nós temos em Ti. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor abençoe nosso dia, que nós sejamos bem-sucedidos e prósperos em tudo que nós fizermos, porque a Sua presença anda conosco sempre. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, que seja um sábado muito lindo, muito alegre, muito cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus pela palavra de hoje, glória a Deus pela sua vida. Compartilhe aí com os seus amigos, compartilhe com os seus contatos esse vídeo, para que a alegria do Senhor também alcance esses corações. Amém? Que Deus possa te dar um dia cheio de alegria, um dia pleno, um dia cheio do poder do Espírito Santo, um dia em que você tenha a oportunidade de manifestar a fé, o amor e a esperança. E você pode também experimentar esse poder de Deus na sua vida. Tomara que você experimente esse poder de Deus na sua vida e que nós possamos manifestar esse poder. Amanhã nós não temos devocional, domingo nem segunda. Na terça-feira, 6h30 da manhã, nós voltaremos com o nosso devocional, continuando aqui o nosso estudo em 1 aos Tessalonicenses. Deus abençoe, um ótimo final de semana. Você que participa dos cultos aí na sua igreja, que Deus abençoe, que seja um culto abençoado, que você possa servir ao Senhor com excelência no seu coração, que seja um culto agradável ao Senhor. Deus abençoe, ótimo final de semana, tamo junto, até terça-feira.